Abram comigo, por favor, em João, capítulo 21, versículo 1. João, capítulo 21, versículo 1. Quem for achando pode ficar de pé comigo. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 19. João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Amém? Como eu tenho o costume de dizer, quem for achando pode fazer aquele barulho de crente. E olha, coisa boa. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles as lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém. Vamos fechar os olhos? Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por esse momento de leitura da sua palavra preciosa. Pedimos que o Senhor, pelo seu Espírito, ilumine os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente compreenda um pouco mais do que o Senhor deseja fazer essa noite. Traz em segurança algum irmão que ainda está vindo e, Pai, tenha toda a liberdade para se mover ainda mais essa noite para a glória do seu nome. Que a sua palavra não volte vazia, como diz as Escrituras, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Durante a semana, eu estava, obviamente, sabendo já que iria pregar a palavra para vocês durante essa noite, eu estava, como todo bom pregador, pensando, orando, imaginando o que eu poderia pregar. E eu lembro que na terça-feira eu estava conversando com o Maurício, a gente estava aqui na conexão, e o Maurício, do jeito do Maurício, abençoado, ele virou para mim e falou: Igão, é tu que prega à noite, não é?
Sou eu, né, Maurição? Você prega de manhã. Ele, cara, o que tu vai pregar? Aí eu falei, é normal, dos amigos, né? Eu falei, Maurício, ainda não sei. Eu não sei bem. E estava já angustiado por causa disso. Eu ainda não sei, já é terça-feira, ainda não surgiu nada no meu coração, não tem nenhum tipo de mensagem, não sei te dizer, estou orando para saber. Eu tenho uma suspeita, eu falei para ele, mas eu não sei bem. Ele falou, cara, eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Maurício é assim, irmão, já vai falando. E eu estou pensando, aí eu achei interessante. Eu falei, Maurício, eu estava lendo todo o contexto de 2 Coríntios. E li essa mensagem hoje, né, esses versículos hoje, e estava pensando em pregar sobre o contexto. Ele, então é de Deus. Então é de Deus. Ele falou, é de Deus, aleluia, prega, e pensei, se ele vai pregar isso, eu não posso. Né? Jesus, me ajuda, porque pregar depois do Maurício foi uma bênção. Né? Não dá. E durante a semana, passou, eu acho que quarta, quinta-feira, a Bebel estava fazendo devocional dela, lendo um livro de devocional, mandou mensagem num grupo nosso e falou, olha só o versículo de devocional de hoje. Aí me marcou e marcou o Maurício e a Carol. É exatamente 2 Coríntios. Aí ele, aleluia, confirmou. E eu, em casa, orando, eu falei, Senhor, me ajuda, né? Não posso pregar a mesma mensagem do Maurício, mas o Senhor deseja fazer alguma coisa. Eu já achei interessante o fato da gente estar pensando no mesmo contexto, na mesma passagem, faz alguma coisa. Na sexta-feira, escutei uma mensagem preciosa enquanto eu estava malhando na academia. Não sei se vocês fazem isso, às vezes eu boto, às vezes eu não escuto nada, às vezes eu escuto alguma coisa, e nesse dia eu estava escutando uma pregação e Deus já começou a falar comigo e me trouxe essa passagem. Porque eu gostaria de falar com os irmãos algo que está no meu coração chamado de restauração. Como Deus é maravilhoso e restaurou, nesse grupo de versículos que a gente leu, a vida do apóstolo Pedro. E para alegrar ainda mais vocês e a mim, quando eu imaginei e orei sobre a mensagem, o Maurício, pela parte da manhã, no final da mensagem dele, tocou em alguns pontos dessa passagem que era exatamente o que eu queria destacar de noite. Então, olha só que interessante. Eu lendo mais ou menos os versículos do Maurício, o Maurício citando um pouco a mensagem, e eu falei, Jesus, o Senhor quer fazer um negócio aqui. Não sei o que é, mas vamos junto. Não me deixa te atrapalhar. Quando eu estava pensando sobre esses versículos, porque todos nós, irmãos, se você pensar na nossa jornada de vida e de fé, a gente vai ter altos e baixos. Nem todo mundo é sempre no máximo possível, nem todo dia você está o mais forte, o mais focado, com o maior empenho possível. Tem dias, épocas da sua vida que você está passando um momento de dificuldade. E o apóstolo Pedro talvez seja um dos apóstolos mais famosos de Jesus. A gente sempre fala que tem Pedro, Tiago, João, o barquinho, né, o 13º apóstolo. Talvez ele seja um dos apóstolos mais famosos de Jesus e era um dos líderes da igreja e dos líderes apostólicos. Só que para a gente entender um pouco do que o apóstolo João está falando nessa passagem, a gente tem que entender um pouco o próprio apóstolo Pedro. Imagina que você seja um galileu ali da região da Galileia, o seu pai era pescador, sua família vendia peixe, e você, digamos, só para conjecturar, tenha entre 20 e 30 anos, viveu sempre naquela região ali, pescando no mesmo lugar, orando para que venha o Messias, para que o Messias apareça, o libertador do seu povo. Você vê seu povo sofrendo debaixo dos romanos, sendo oprimido, impostos muito altos, você clamando pela vida do Senhor. Em determinada noite, porque determinados peixes ali da Galileia só são pescados de noite. Isso, graças a Deus, pelo Craig Keenan, um teólogo, que ele descobriu que durante a noite alguns peixes que ficam no fundo vêm para o raso. Então, os pescadores pescam com a rede durante a noite. Então, o apóstolo Pedro passou a noite pescando e, interessantemente, não zerado, pescou nada. Só que quando ele está chegando na praia, tem um jovem diferente, um jovem galileu, a gente não sabe bem a aparência dele, mas eu deduzo que fosse alguém magro, barbudo ali. Fala para Pedro, Pedro, lança a rede, ó,
no lado direito. E Pedro tem uma característica que eu tenho muitos amigos com essa característica. Eu não sei se os irmãos têm. Pedro tem a habilidade de falar o que talvez todo mundo está pensando, e quando Pedro vê, ele já soltou, né? Conhece gente assim, pastor? Conheço um bocado. Né? Glória a Deus pelos Pedros da minha vida. E Pedro estava ali, de repente, joga ali. Ele falou, já passamos a noite toda pescando. Mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar a rede. E quando ele joga a rede, há a primeira vez uma pesca maravilhosa. Ele pega peixe demais ao ponto que o barquinho dele não estava aguentando, ele teve que chamar outros amigos para dividir a carga, ou senão ele ia afundar. Quando ele passa por essa experiência, ele sabe que está diante de alguém que não é normal. Quem é que manda em peixe, gente? Já conheceu alguém? Peixe? Venha. Não conheci. Era o Senhor de toda a terra. Então ele, reconhecendo isso, cai de joelhos perante o Senhor e fala: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus fala: Pedro, ou Cefas, ou fala: homem, vou te fazer um pescador de gente, de homens, de pessoas. E a jornada de Pedro continua com o Senhor Jesus. 3 anos de ministério de Jesus itinerante, viajando por todo Israel. Pedro se torna um dos homens mais próximos, como a gente já falou, do Senhor Jesus. Ele, em determinada tempestade, Jesus aparece sobre o mar, andando sobre o mar, bem tranquilo, né? Já andando sobre o mar. Eu costumo brincar e sempre faço a mesma piada e vou fazer novamente. O primeiro surfista da Galileia, Jesus de Nazaré, andando sobre o mar. E Pedro, naquela atitude dele também, a gente conhece a história, ele sai caminhando em fé, afunda, Jesus corre até ele, levanta, ele volta andando. Então, Pedro era alguém que tinha experiências com Jesus. Viu cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar, viu tempestade ser dissipada, viu coisas maravilhosas. Pedro é esse camarada que o nome dele, Simão, filho de João, quando em determinado momento do ministério de Jesus, Jesus muda o nome dele e fala: você vai ser chamado Pedro, rocha, firme. E talvez seja um dos líderes da igreja. Mas no final do ministério de Jesus, na última ceia, onde Jesus está separando ali naquele momento a ceia com seus discípulos, Jesus fala uma vez mais que ele seria entregue aos romanos, aos judeus, que ele morreria. E Pedro, como essa característica de amigos que você tenha, vira para Jesus e repreende Jesus. Tu conhece, consegue imaginar? De modo nenhum, mestre. Não te faça isso, não vai acontecer isso. Se necessário for, se o senhor vai passar por isso, estou junto contigo. Eu vou contigo até... Mesmo se todo mundo aqui correr, eu estou contigo. Só que ele não fala nessa atitude meio engraçada minha. Eu acredito que Pedro estava falando de coração. Jesus dá uma mensagem para ele e fala: Pedrão, ou Pedro, essa noite Satanás pediu a tua alma para te peneirar, mas eu roguei por ti, você vai me negar 3 vezes. Toda a história, agora eu quero que você venha para esse momento de Pedro negando Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 18, não precisa abrir, que durante a noite, durante o julgamento de Jesus, estava frio, e os soldados romanos fazem uma fogueira ali para se aquecer, e Pedro chega perto para se aquecer. E ele está se aquecendo ali na fogueira, vendo tudo aquilo acontecer. Uma serva aparece, uma moça que trabalhava, era empregada de alguma das casas, vira e fala: olha, eu te vi com ele. Você fala parecido com ele. Não, de modo nenhum, nunca vi, não conheço. Não, tá louca? Não conheço ele. E Pedro nega as 3 vezes. Só que na terceira vez a palavra de Deus fala que quando ele nega, o galo canta e Jesus olha para ele. Eu quero que você imagine a cena desse momento. Consegue imaginar? Pedro negando: eu não conheço ele. E de repente o galo canta, ele lembra, virou para Jesus, Jesus está olhando para ele. Imagina isso. A dor do coração de Pedro. Então os versículos seguintes parecem demonstrar que Pedro se considerou alguém
que não mais fazia parte dos discípulos de Jesus. Porque você pode imaginar que no desenrolar da história, Judas traiu, mas na cabeça de Pedro eu me pensaria isso. Judas não conhecia ele como eu conheço. Judas não fazia parte do grupo mais próximo. Eu fazia. E eu neguei ele. Ao ponto que quando Jesus ressuscita, e ele aparece para as mulheres ali, para Maria Madalena, ele fala para as mulheres assim, ó, vai avisar aos meus discípulos e a Pedro que eu vou estar na Galileia. Porque eu sempre achei interessante, porque Pedro não é discípulo? É, mas talvez ele não se considerasse mais. Por isso, tão necessário é distinguir. Fale a os discípulos e a Pedro, que eu vou lá. E quando a gente começa o capítulo 21, a gente vê que eles estão lá na praia, pescador. Talvez, a gente não sabe dizer se eles estavam pescando por fome, por necessidade, para matar tempo, ou se na cabeça deles eles falaram, quer saber? Não aconteceu aquilo que a gente imaginou que aconteceria, vamos voltar para a nossa vida anterior que a gente tinha. Então eu vou pescar. E Pedro, como tem essa característica de liderança, os outros discípulos estão com ele e falam, vamos junto, vamos com você, vamos pescar com você. E uma vez mais eles passam a noite pescando. Eu não sei se o texto tenta mostrar que eles não eram tão bons pescadores assim, porque sempre que eles aparecem pescando, eles nunca pegam nada, né? Mas eles estão pescando uma vez mais, uma noite inteira pescando, e novamente, olha só, olha a cena que surge. Jesus na praia, numa certa distância de 90 a 100 metros, ele aparece e fala, filhos, conseguiram pegar alguma coisa? Não. Joga no lado direito. Tu já viu essa cena acontecer? Foi na primeira vez que Pedro conheceu Jesus. Quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, né? Então eles jogam, não conseguem novamente pegar a rede. João, o discípulo amado, que eu gosto da característica de João, o discípulo ao qual Jesus amava, eu, né? João, o discípulo amado, vira para Pedro e fala, Pedro, é o Senhor. Pedro bota a roupa e nada. Irmão, nada. Já tentou nadar 100 metros? Está com saúde, né? Volta a 100 metros, mas imagina a cabeça de Pedro voltando. Que tipo de Jesus que eu vou encontrar? Será que ele vai me repreender? Será que eu ainda faço parte? Será que Será que eu ainda tenho um chamado? Será que ele ainda conta comigo? Será que eu ainda sou do povo dele? E quando ele chega na praia, o versículo tenta destacar algo importante em João. Só aparece 2 vezes no Evangelho de João e mais nenhuma vez no Novo Testamento. Quando ele chega na praia, tem uma fogueira. Qual foi a última vez que tinha uma fogueira novamente? Quando ele estava se aquecendo na noite que traiu Jesus. Quando ele chega na praia, tem uma fogueira. Imagina o gatilho daquele momento. Foi mais ou menos o que o Maurício falou de manhã. Em determinados momentos de dificuldade da vida, a gente vai passar. Eu não sei o que vai pegar de você, o que vai pegar você na curva, o que te frustrou, o que te machucou na jornada, o que você talvez não se perdoa, o que aconteceu e você não quer revisitar aquilo, sabe? Mas Jesus aparece e parece que ele faz questão de tocar em alguns pontos dolorosos na jornada. Então, um dos pontos que eu anotei aqui, eu botei assim, ó, o lugar da queda se torna o lugar do encontro. Da mesma forma que tinha uma fogueira na noite que Pedro negou Jesus, novamente tem agora uma nova fogueira. Só que agora é diferente. Porque quando ele chega para a fogueira, talvez lembrando daquela noite, ele talvez esteja com o coração um pouco mais animado, porque é diferente, a atitude de Jesus é diferente. Jesus é muito diferente, gente. Jesus, no nosso momento de dor, de sofrimento, ele não chega batendo, ele chega, filho, tem comida aí? Tu acha que Jesus sabia que tinha peixe ou não tinha? Tem peixe aí, filho? Filho, filho. Não, mas eu não sou teu filho. Filho, filho. Não, mas filho. Então ele chega e Jesus tem um peixinho e um pão.
sempre tem uma comidinha, aleluia, glória a Deus, né? Ele senta ali, olha, Jesus deixa eles comerem antes de tocar no assunto dele. Jesus alimenta eles, fala, ó, gente, pega um pouco mais de peixe aí que vocês pegaram, vamos comer aqui, vamos ficar junto. E depois que eles comem, Pedro e Jesus têm esse diálogo que a gente leu agora há pouco. Parece que Jesus faz questão de perguntar 3 vezes. Por que 3 vezes, gente? Porque Pedro negou 3 vezes. Então Jesus vem para Pedro e fala, Pedro, você me ama ainda? Só que ele não chama de Pedro, esse é o detalhe, né? Simão, filho de João. Era assim que você era conhecido antes de mim, né? Talvez você está tentando voltar para esse lugar antes de mim de novo. Igor Aragão, filho da Dona Rosa. Pedro talvez não se enxerga mais na identidade que Jesus deu para ele. Não é mais o pastor fulano, não é mais o irmão fulano do louvor, não é mais a irmã, não é mais a diaconisa, não é mais o diácono, não é mais o líder. Ele não se enxerga. O tamanho foi a falha dele, o erro dele. Gente, ele negou que conheceu um homem. Jesus viu. Tamanho era o sofrimento dele que Jesus vem para resgatar a identidade de Pedro. Simão, filho de João, tu me ama? Há uma discussão teológica grega do significado da expressão do amor que Jesus fala aqui. É que o amor parece ser escrito uma palavrinha em grego, agapau, e no versículo seguinte, Simão responde, não o mesmo amor, um amor diferente. Então há uma dúvida teológica se eles estavam fazendo essa diferenciação de amor ou era só uma questão estilística da passagem do autor do evangelho. Mas a questão é que Jesus visita Pedro nesse lugar de dor, sofrimento, quando ele desistiu. O que você tem desistido da sua vida, do chamado? Como é que você começou a sua caminhada com Jesus? O que você deixou para trás? O que você acredita que Jesus não vai fazer mais? O que você acha que você falhou tanto que isso já passou? Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida que você acha que não vai se cumprir mais? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida que você acha que Ele enterrou porque você falhou, por causa da ferida, do que aconteceu? Eu não sei. É individual e a gente tem que pensar sobre isso. Só que o interessante é que Jesus restaura a nossa identidade. Simão, na primeira vez que ele encontrou com Simão e teve a pesca maravilhosa, ele comissionou Simão para ser um pescador de homens. Na segunda vez, ele dá uma nova missão para Simão. Simão, tu me amas? Amo. Então, cuida dos meus cordeiros. O amor que a gente sente por Jesus, o amor que, quando a gente encontra Jesus, sempre vai ser expresso na forma que a gente trata os outros. Sempre vai, qualquer coisa que Deus tenha para a sua e para a minha vida, o chamado específico seja, sempre vai ser realizado na vida do outro. Se Deus um dia me chamar para ser pastor, é para eu me pastorear e pastorear outro, o irmão. Se Deus der um dom profético, um dom de profecia, vai ser para eu profetizar para o outro. Se for algum outro dom, vai ser para fora, para o outro. Se for um dom de generosidade, de contribuição, vai ser para eu contribuir para abençoar outro. Então, como é que eu mostro para as pessoas que eu amo Jesus? Cuidando de outras pessoas. E na passagem Jesus fala que cuide dos meus cordeiros. O cordeiro é o filhotinho da ovelha. Ele está falando, Pedro, os novos, os mais novos, precisam de um cuidado diferente. Cuida dos cordeiros. Se você me ama, cuida deles. E eu estou te pedindo para você cuidar deles, estou te mandando cuidar deles. Ele dá uma nova missão para Pedro. Então, às vezes, num momento de dor, sofrimento, angústia, ou qualquer coisa que a gente esteja passando na vida, nas marcas, Jesus parece que faz questão de visitar aquele lugar para te dar um novo comissionamento. E Jesus é maravilhoso. Tim Keller, que é um autor e um pastor teólogo que já faleceu, ele fala que Pedro
não amava mais que os outros discípulos. Ele amava a si mesmo na mente dele, porque ele acreditava que amava mais que todo mundo. Então, quando Jesus encontra Pedro, ele faz a pergunta de dias anteriores, né? Pedro, tu me ama mais do que eles? Por quê? Porque lembra que Pedro falou, Senhor, mesmo que se todo mundo aí, ó, te abandonar, eu não vou te abandonar. Então Pedro, não é que talvez Pedro não estivesse sendo sincero, mas a imagem que ele tinha dele estava errada, estava distorcida. Ele se imaginava mais forte do que ele realmente era. Então Jesus aparece para ele e fala: Pedro, tu me ama mais do que eles aí? Tem certeza? Ele, eu te amo. Não sei se é um Abrastemp, né? Mas eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus tenta reafirmar a identidade de Pedro. Talvez a gente tenha lugares da vida que a gente, como já falou, a gente tenha desistido. E Jesus faz questão de visitar esses lugares. Eu lembro que quando mais novo, já contei isso para o irmão, mas foi algo que marcou a minha vida. Eu lembro do que no momento de oração, e faz muito sentido com essa palavra do apóstolo Pedro, em um momento que eu estava de oração, eu estava orando, reclamando sobre determinada falha da minha vida, e eu estava com receio, porque eu achava que se eu errasse muito em um único ponto na minha vida, em algum momento Deus ia desistir de mim e ia me deixar, e eu estava com medo. Novo na fé, e estava orando, Senhor, eu não aguento errar mais nisso aqui, eu sempre volto e falo isso, e eu fico com medo que um dia o Senhor vai desistir de mim, e almas interiores e no coração de talvez figura paterna que foi embora, eu acredito que seja isso, eu com medo. E no momento de oração, uma frase surgiu na mente forte, é difícil expressar, porque você tem que passar pela experiência para saber, uma frase no coração que vem na mente forte, que falou assim, eu não sou como seu pai. Aí eu parei, né? E comecei a chorar. E eu, tá, mas. E continuei orando. Eu falei, eu entendi, o Senhor é perfeito, mas eu fico com medo do Senhor desistir se eu errar. Fazendo aquele chamego também. Já teve oração que tu faz um chamego com Deus, assim? Começa a fazer um charme. Mas se eu errar, Senhor, e se eu me afastar de Ti, se eu me perder, e veio a frase de novo no meu coração que invadiu minha mente: se você se perdeu, eu te acho de novo. Glória a Deus. E é exatamente isso que aconteceu com Pedro. Se perdeu na jornada, negou Jesus. E Jesus faz questão de vir até Pedro e achar ele de novo. Ele faz questão de visitar Pedro no momento de dor, que ele não sabe quem é, que ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, se ele volta para pescar, se ele ainda é crente, se ele ainda não é, se ele é cristão, se ele não é. Ele está nessa fase, ele não sabe do futuro, ele não sabe o que vai fazer, e Jesus visita ele nesse momento de dor. Jesus nos visita no momento de dor. Você pode sofrer, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Nos momentos de dor, sofra com ele, aos pés dele. Ele vai estar com você. Às vezes a gente fica criando uma camada de super-herói que nunca foi a intenção de Deus. Jesus, no momento de dor, virou para os amigos e falou: orem comigo. Eu tô angustiado até a morte, ora comigo. Ele ele foi vulnerável para os amigos. Ele pediu ajuda. Então, tipo, em momentos de dor no seu coração, angústia, tristeza, raiva, a gente fica com raiva de Deus, sabia? Porque ele é todo poderoso. Eu acho que ele podia fazer diferente. Então, às vezes, a gente fica com raiva dele. Então, nesses momentos de batalha interna, venha para os pés do Senhor, ele não fica ofendido com você. Entregue para ele essas dores, esses momentos de angústia, esse momento de feridas, machucado do coração. Ele sabe tratar o nosso coração. Jesus restaura a vida e o chamado de Pedro, no versículo 18 e 19. Ele dá uma nova missão para Pedro. Pedro, ó, agora você não é mais somente pescador de gente, agora você é pastor de gente. Eu estou tirando a rede da tua mão, estou entregando um cajado na sua mão.
Eu quero que você cuide de gente. Quando a gente começa a se envolver com Jesus e estar perto de Jesus, você vai ver que Jesus se importa, como faz todo sentido, com pessoas. Então ele vai pedir para você cuidar de pessoas, se importar com pessoas, ligar para pessoas. O que ela está passando? E eu falo isso, e a esposa fica olhando assim para mim, porque eu também estou pregando também para mim, tá bom? Né? Porque tem gente, tem às vezes que eu sou igual o Pedro, estou só reclamando. A Bebel até me imita. Então tem momentos que ele vai nos pedir para cuidar de gente. Então cuide dos seus amigos, gente. Há uma perspectiva de futuro que fala que a geração mais velha dificilmente terá futuramente amigos, por causa das redes sociais, do contato, assim. Se esforce para estar com os amigos. Se esforce para almoçar com eles, para encontrar eles, leve ele para sua casa, vá para a casa de amigos, ria. Jesus, quando estava cansado, foi até a casa de Lázaro para descansar. A gente não sabe, não tem um motivo para ele estar lá. Ele foi lá e o texto só fala que ele foi lá porque ele amava muito Lázaro. E tinha as irmãs de Lázaro lá também. Então, em determinados momentos da vida, em dores, em sofrimento, compartilhe. Tenha relacionamento. Não é fácil. Eu falo com a Bebel e a gente fala entre os amigos, o Friends, é uma série muito famosa nos anos 90, mentiu pra gente. A principal mentira é que você teria 6 amigos depois dos 30 anos. Que mentira, que tem a chave da tua casa, que você entra, que sai. Mas por que será que Friends é a série mais famosa do mundo? Porque ela conta a história de pessoas sendo amigas. Então tem amigos, invistas em relacionamentos de amizade. Leva tempo. Você tem que escutar, como a Bebel fala para mim, amor, escuta, não só fala. Deixa a pessoa falar. Mas eu quero corrigir, não corrige. Escuta. Não, mas está errado, mas tu também. Então, cara, gera tempo. Deixa a pessoa falar, desenvolva relacionamento, tenha amizade. Jesus falou que era melhor de 2, andar em dois. Porque se um tropeçar, o outro segura, se um cair, o outro levanta. Tenha amigos. E a ideia de Jesus é tão genial que ele cria a igreja. Um povo diferente que compartilha da mesma fé, que foi alcançado pelo mesmo Deus, que nunca teria a oportunidade de se conhecer. Eu nunca conheceria. Gente, minha família é do Ceará, morava no Ceará. Conheci a Isabel no Rio de Janeiro. Eu nunca conheceria vocês. Vocês nunca conheceriam o pastor Pedro. O pastor Pedro estava lá no Macapá, né, pastor? A gente não conheceria. A gente se conhece por uma providência divina. Eu nunca conheceria o Morrite. Estava longe. Índia. Muita gente. Quente. A gente não conheceria e conhece. Então, se tem essa oportunidade, invista tempo para desenvolver relacionamentos. O ponto 6, que eu nem estou pontuando para vocês, mas um dos pontos que eu gostaria de compartilhar é que todos nós vamos cansar na jornada. Como a gente falou, a gente tem altos e baixos na vida. Não se condene demais quando cansar, quando se frustrar, quando encontrar dores que você não esperava, quando coisas na sua vida acontecerem que você achou que reagiria de um jeito e não reagiu. Como o Maurício falou pela parte da manhã, e a gente estava lá quando o pai dele faleceu, eu só estou repetindo o que ele falou. Ele foi, no dia eu achei isso, eu achei que ele estava muito forte, que estava recebendo, cada um lida com os sentimentos de um jeito diferente. Mas a gente sempre falou, como o Maurício falou, Maurício, cara, se precisar em algum momento, compartilhe o Maurício. Cara, uma coisa, glória a Deus para o Maurício, você nem está aqui, deve estar vendo em casa. O Maurício não tem dificuldade para compartilhar. Ele chega para os amigos, está acontecendo isso, eu estou assim, eu quero matar o motoboy. Ele compartilha e é bonito, porque quando ele se torna vulnerável, ele cria um lugar seguro para você se tornar vulnerável também. Eu sempre conto que nos primeiros anos da Ibrange, teve um dia que eu estava na casa do Maurício, e o Maurício tocou em um ponto que para mim é difícil, que eu nem vou falar para vocês, de tão difícil que é, mas ele, como um amigo, chegou para mim e falou, Igão, e esse ponto aqui da sua vida? Eu, Maurício, não sei o que, ele falou. Aí ele começou a pontuar algumas coisas, aí estava ele e a Bebel, começou a pontuar. Eu saí da casa dele chorando, mas era um choro de tipo, de sim, tenho que melhorar esses pontos, mas era um choro de tipo, tá ligado quando tu encontra amigo?
Aí na outra semana o Igão vem pontuar. Eu falei, Igão, nem conversa que eu já falei semana passada. Ele, não, Igão, mas eu queria falar disso. E no ano seguinte teve um momento que eu estava percebendo um amigo passando por uma coisa. Fui até um amigo, chamei ele, eu falei, cara, tu tá assim, assim, assado, como é que tá isso? Tá sendo amigo, compartilhe. Não era para falar isso, não tá aqui compartilhe, mas eu tô falando, irmão, para vocês. Invista tempo em relacionamentos de amizade. Ore junto, vê filme junto. Depois dos 30, com filho, irmão, vamos fazer como igreja, vamos almoçar junto, invista tempo. Jesus transforma o lugar da dor. Como a gente já falou, a fogueira talvez fosse esse gatilho para o apóstolo Pedro de um lugar de dor e sofrimento. Foi exatamente o que o Maurício falou pela parte da mãe. Ele não queria ir no hospital por causa dessa situação, da relação com o pai dele, com a morte. Mas Deus fez questão de levar ele lá e tratou o coração dele lá. Então vai ter áreas da sua vida que ele vai tratar e vai fazer questão de pegar a sua mão e caminhar pelo lugar de dor. Você vai visitar lugares de dor na sua vida, só que agora com Jesus. E se permita visitar, se permita tratar. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é o Superman de Jeová. E o nosso Senhor Jesus também, quando ele se mostra para vocês, ele se mostra vulnerável. Então, se permita ser vulnerável. Tem gente que tem dificuldade na área sexual. Quando tiver com amigos próximos, compartilhe. Tem gente que tem dificuldade na área da mentira. Mente pra caramba. É a maneira quando tu é amigo do cara e o cara mente, aí ele tá mentindo e tu pensa, pô, eu sei que ele tá mentindo, mas aí tu, não, nem vou contra-argumentar, porque, cara, tem outros aspectos do caráter. Tem lugares que a sua dificuldade pode ser com dinheiro. Compartilhe, fale em relação a isso. Eu não sei o que possa ser, compartilhe e se permita ser cuidado e sarado nessa circunstância. O interessante é que no final da jornada de Pedro, quando Jesus visita ele com graça e com amor, ele faz o mesmo convite que ele fez lá no início, na primeira vez. Como a gente já falou, quando Jesus aparece para Pedro, a primeira pesca maravilhosa, ele vira para Pedro no final e fala, siga-me. Na segunda vez, agora no capítulo 21 de João, ele novamente aparece para Pedro, tem toda essa conversa, o final da conversa é Pedro, siga-me. A nossa jornada de fé vai ser uma jornada seguindo a Jesus. Vai ser uma jornada ajustando as nossas características, as nossas vidas, para a gente permanecer no caminho de Jesus. E tem coisas que eu sempre falo para os novos convertidos, vai ter coisas na vida que você vai ter que abandonar. Relacionamento, forma de ganhar dinheiro, forma de se relacionar. Vou usar de novo o meu amigo Maurício, que já contou essa história 1 milhão de vezes, então tem a liberdade. O Maurício veio de uma forma, de uma vida como a maioria das pessoas, na parte íntima do mundo, gente. E ele contando isso, vou só contar porque ele já contou, então tá tranquilo. Ele falou que chegou na igreja e quando descobriu que crente não tinha relacionamento íntimo com a namorada, ele falou, não. De jeito nenhum eu vou fazer isso. O pastor Pedro, com sabedoria, falou, pastor, tem que fazer isso aqui? Aí o pastor Pedro, tem. Isso na sua vida você vai ter que abrir mão. Ele, não, vou abrir mão não. Vou abrir mão não. Então, cara, então vai devagar, vem aos cultos, continua com a gente, congregando. E ele falou que continuou praticando, mas o coração dele havia já mudado em relação a isso. Então ele não conseguia. Para quem conhece o Maurício, ele falou que quando praticava, depois ele chorava às vezes. Então ele falou, cara, por que eu estou assim? Aí ele falou que chegou para o pastor e falou, pastor, isso eu deixo, mas de ver pornografia eu não paro. Isso daqui eu paro, isso não. A gente vai abrindo concessões. É concessão a palavra? Esse negócio aí. A gente vai abrindo, mas tem coisas que a gente vai abandonando na jornada, a gente vai sendo mudado na jornada, gente. Então, tenha paciência consigo e decida abandonar também. Vai ter coisas que você vai ter que abandonar. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, que ele tinha uma vida também na parte sexual, ele era bissexual, como se fala, né? E ele chegou na igreja com o seu namorado. E ele estava no culto com um namorado.
Não há problema nenhum. A gente recebe, abraça, beija, ama, faz o que pode. Não tem problema. Só que ele falou que aceitou Jesus naquele dia. Ele falou que foi maravilhoso, ninguém o repreendeu, ninguém apontou o dedo para ele, ninguém fez nada. Só que ele, no coração, tinha consciência, pela leitura do texto bíblico, que algumas coisas ele teria que abandonar. Então ele, em determinado momento da jornada da vida dele, decidiu romper com aquilo. Chegou para o rapaz, rompeu e continuou firme e forte aos pés do Senhor. E Deus foi acrescentando, tratando da vida dele. Hoje ele é casado e vai ser papai em nome de Jesus essa semana. Então Deus vai tratando áreas na nossa vida na jornada. Se permita ser tratado pelo Senhor. Uma das palavras, já caminhando para o final, que o Tim Keller fala sobre essa passagem, eu anotei porque a frase dele é melhor que a minha, é o seguinte: Pedro não caiu porque era fraco. Ele não negou Jesus porque ele era fraco, mas porque se achava que era forte. Ele achava que amava mais Jesus do que os outros discípulos. Ele não caiu porque ele era fraco. Ele caiu porque ele se imaginou como forte. Então tem áreas da nossa vida que a gente para de vigiar porque a gente acredita que é forte. Então cuidado com isso. Não tenha esse ego inflado achando que nessa área eu não vou errar mais. Cara, se mantenha humilde aos pés do Senhor. Uma segunda frase do Tim Keller: somente quando você perde a confiança em si, você pode ser reconstruído pela graça. Somente quando Pedro perdeu a confiança nele, que ele falhou, que ele abriu a oportunidade para Deus reconstruir ele, usando a graça de Deus, favor imerecido. Todos nós fomos alcançados por Jesus. Se a gente for começar a compartilhar da própria vida, gente, ninguém merecia ser salvo. Eu não merecia a misericórdia de Deus, você não merecia. É que Ele é maravilhoso demais. Ele é gracioso demais. Ele é bondoso demais. Ele é incrível. Já falei para ele e falo para os irmãos, eu falei: Jesus, se o Senhor só me salvasse, já era o suficiente. Aí ele: não, vou te salvar, tu ainda vai falar de mim para uma galera. Eu: não precisa, olha que maravilha. Falar dele para uma galera. Não, eu vou te salvar, ainda vou te levantar como pastor, pastor Pedro. Cara, não precisa. Não, eu fui pastor, você vai ser pastor. Imagina, Jesus vai te dando características com ele. Cara, não, é só a graça de Deus. Ah, eu vou te salvar, mas você vai cantar para mim. Quando você usar esse dom que você tem, que outras pessoas não têm, eu vou abençoar a congregação. Então, Deus vai acrescentando coisas. E a última frase para a gente orar por esse momento, e essa é a frase que eu mais gosto do Tim Keller, é o seguinte: você é mais pecador do que imagina. Fala para o seu irmão: você é mais pecador do que imagina. Não, mas fala acreditando, gente. Fala com sinceridade. Irmão, você é mais pecador do que imagina. Segunda parte da frase. Você é mais pecador do que imagina. E mais amado do que jamais imaginou. Agora fala para o seu irmão: você é mais amado do que jamais imaginou. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar por esse momento.